Oi gente, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo basicamente para explicar para vocês por que que em todos os meus vídeos do YouTube, aqui no fundo do cenário tem essas bonequinhas, as matrioscas, que são bonecas russas, e também no meu Instagram, em todos os meus destaques, as bonecas que atuam como personagens. Já faz 2 anos que eu uso essas bonecas, e para mim elas têm um significado muito especial. Quando eu terminei meu curso de psicologia, uma pessoa me perguntou por que que no meu cartãozinho tem 3 matrioscas. E aí eu me dei conta de que precisasse explicar por que que eu uso isso, né? E o que que elas significam para mim. Quando eu criei o canal do YouTube, ele era apenas sobre resenhas de livros, mas eu sempre trouxe um direcionamento do conteúdo dos livros para a psicologia, porque para mim isso é muito óbvio, tudo que eu leio, fazendo uma ligação com uma teoria. Essa foi a primeira matriosca que eu comprei, em uma viagem que eu fiz para o Alasca. O Alasca, antes de ser território dos Estados Unidos, ele era território da Rússia. O Alasca todo é cheio de pessoas vendendo matrioscas. Você vê assim nas ruas, tanto as lojinhas como vendedores ambulantes. Tem matrioscas assim gigantes, tamanho de um bujão de gás. E assim, eu achei tudo muito lindo, eu fiquei encantada, eu amei, eu queria trazer várias bonecas. Eu nem fazia psicologia ainda. Pouquinho tempo atrás ela caiu, ela quebrou, ela tá rachada. Eu fiquei muito triste quando ela caiu e ela rachou. O significado é porque eles consideram ainda aquele pedacinho ali, o Alasca, como se fosse o filhinho da Rússia. Apesar de ser território dos Estados Unidos, tem essa coisa de mãe, de proteção. E a matriosca tem um pouco desse significado, né? Maternal. Quando você dá de presente uma matriosca, ela tem muito a ver assim com felicidade, com prosperidade, seja algo, né, duradouro, tem um significado muito bonito. Você passa por um processo de psicoterapia e vai ser um processo que para alguns pacientes vai demorar, por exemplo, algumas semanas, para outros meses, para outras pessoas até anos. Vai depender de cada caso. Um exemplo, você começa o processo de psicoterapia se sentindo uma pessoa bem pequenininha, com uma autoestima muito baixa. Você, por exemplo, depois de um determinado período que for necessário para a sua situação, você vai se ver como uma pessoa mais preparada, você vai se olhar com outros olhos, você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava antes. Ou então, uma outra situação, você começa o processo de psicoterapia achando que você tem razão em tudo, você não confia em ninguém, você não acredita em ninguém, porque você está sempre certo, ninguém está certo além de você, e você critica a todos. Depois de um tempo, você vai se ver, por exemplo, como uma pessoa que consegue ouvir as outras pessoas também. Você consegue também respeitar os outros, valorizar também, não apenas o que é seu, mas também o que é dos outros. E aí você vai encontrar pessoas que estão equivalentes a você, porque você vai se ver assim e você vai entender que nem tudo gira em torno de você. Outra situação, por exemplo, você se compara com as pessoas, você quer ser igual porque você acredita que os outros têm coisas que você não tem ou são melhores do que você em algo. Durante o seu processo de psicoterapia, você vai perceber que as pessoas são sim diferentes e que isso é muito bom e que cada um tem as suas virtudes, né? Tem os seus defeitos, tem as suas qualidades, os seus potenciais, e a vida segue dessa forma e segue muito bem. Também as matrioscas me remetem muito a quando nós projetamos para nos livrar daquele sentimento horroroso que é a angústia. A angústia, ela não engana. Muitas pessoas têm mesmo a sensação assim de estar até
à beira da morte. E para nos livrarmos desse sentimento, Freud criou mecanismos de defesa e que nós utilizamos. E que perigo seria esse? É um perigo que muitas vezes ele não é externo, ele é interno, está em nós. E nós projetamos muitas vezes no outro, né, aquilo que a gente não quer ver na gente. Aquela imagem do eu ideal, como se nós não estivéssemos ali naquela situação. Então, essas bonequinhas, elas me trazem muito isso, do olhar, do significado, do simbólico, sabe? Aquilo que a gente pode ver e aquilo que a gente não quer ver. No sentido da nossa vida, né? De nós, pequenininhos, e passando por várias fases. E quando a gente chega na fase adulta, aquela criancinha que existe dentro de nós, o olhar para trás, ver o que nós já vivemos, ver aquilo que nos marcou, aquilo que nos faz ter boas recordações e más recordações. Hoje também olhar para frente e ver em quem a gente pode de repente se tornar, né, melhorar. Ou seja, eu só vejo nessas bonecas o crescimento com o aprendizado e da mesma forma tentar resgatar questões que não ficaram bem resolvidas, que precisam ainda ser, de certa forma, fechadas, resolvidas. Lembra também um pouco a fixação que é trabalhada na psicanálise, quando a pessoa, de certa forma, para conseguir lidar com uma falta, ela se refugia em alguma fixação da infância. Então é isso, gente. Esse vídeo foi basicamente para explicar sobre essas bonequinhas. Eu vou me despedindo de vocês aqui com elas, tá bom? Um beijinho para todos, até o próximo vídeo. Tchauzinho!